Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mando Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de novembro de 2021, o nosso sexto. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos? Bom, tropa, sextou amanhã. Ontem foi um dia muito bom pra gente no Brasileirão. A gente cravou quase tudo. Se não fosse ali aquele jogo do Sport contra a América, que eu falei que tinha poucos gols, né? A tendência era de poucos gols, só que teve uma expulsão no primeiro tempo, acabou mudando tudo. Pô, a gente ia cravar tudo. Batemos o bilhete do canal, batemos o bilhete do Insta. Se você não me tem no Insta, já vou deixar aqui o arroba, tá? Porque todo dia eu deixo um bilhete no canal e quando a gente tem uma grade boa, uma grade grande, eu acabo deixando um no Insta também. Cara, amanhã é uma grade fraquíssima, mas muito fraca. Deu trabalho pra caramba pra achar alguns jogos, porém trouxe uns com valor, então já vamos começar, sem enrolar muito. Primeiro jogo que eu tenho aqui, às 2 horas da tarde, pelas eliminatórias da Europa, é Moldávia enfrentando a Escócia. Já de cara, eu quero chamar a atenção para vocês para essa race aqui, ó. A Moldávia, ela vem de pelo menos 5 derrotas seguidas e a Escócia vem de pelo menos 4 vitórias. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na classificação. A Escócia ela é segundo lugar. Deixa eu explicar antes como funciona o sistema de classificação para a Copa do Mundo. Então eu sei que a maioria já sabe, mas todo dia pode estar entrando gente nova aqui no vídeo e acaba não sabendo. Primeiro colocado, ele já garante acesso direto para a Copa do Mundo, tá? E o segundo colocado, ele tem uma nova fase de promoção entre os segundos colocados, né? A famosa repescagem, para conseguir outras vagas também. Do terceiro em diante, vai para casa, não tem jeito. No caso aqui, a Dinamarca é a primeira, 8 jogos, 8 vitórias, esquece, filho, já tá na Copa do Mundo, tá? A briga por esse grupo é apenas pela segunda posição. E eu tenho aqui a Escócia, que tá com 17 pontos, e Israel tá com 13. Como faltam 2 rodadas ainda, tem chance ainda de Israel somar 6 pontos, no caso se a Escócia tropeçasse os dois, e Israel conseguir essa classificação. Mas Escócia vai pegar nada mais, nada menos que a Moldávia. A Moldávia em 8 jogos não venceu nenhum, empatou 1 e perdeu 7, fez apenas 4 gols e sofreu 24. A seleção muito fraca, uma das mais fracas da Europa, na verdade. Porra, e tem tudo para a Escócia vencer aqui e já garantir pelo menos essa segunda posição por acesso ali à nova fase de promoção. Vamos dar uma olhada? A Escócia não perde para a Moldávia 3 partidas. Moldávia vem de 5 derrotas seguidas. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 ela foi a primeira equipe a sofrer. Dos últimos 5 em 4, ela perdeu o primeiro tempo. A Escócia ela já vem de 4 vitórias seguidas, é um time under dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Um time quando ele é under, é porque a tendência dos seus jogos é terem poucos gols, né? Até pelo estilo de jogo. E o último confronto entre elas foi em setembro, foi 1-0 para a Escócia. Os outros foi 2005, 2004 e acaba não tendo relevância para a gente. Então é o seguinte, tropa, analisando que a Escócia vai pegar uma seleção que só empatou uma e perdeu o resto, uma das mais fracas do grupo, e ela precisando ganhar, já para confirmar pelo menos essa segunda posição, eu cravo sim essa vitória da Escócia. Tá com uma cotação baixa? Tá. Queria uma cotação melhor? Queria, mas diante da nossa grade, esse pode ser um bom jogo para completar o bilhete, tá? Essa oddzinha ali de 1,18, isso para quem faz bilhete. Para quem entra no ao vivo, pode ser uma boa oportunidade de explorar uma vitória no primeiro tempo, dependendo de como começar, a Escócia já querendo decidir a partida, pode ser bom para explorar. E pode ser bom para explorar também, deixar ali de stand-by, começa o jogo, de repente a Escócia tem muita dificuldade de fazer um gol, essa odd vai subindo. Teve um jogo da Escócia, deixa eu lembrar contra quem foi, não sei se foi contra a própria Moldávia, foi contra, não, Ilhas Faroe, que a Escócia acabou fazendo um gol, tipo, quase no último minuto. Então, é um jogo bom para deixar de stand-by, a Escócia vai ali, provavelmente vai ficar amassando. Ela não conseguindo fazer o gol, vai passando o tempo, essa odd vai subindo e de repente a gente consegue uma odd maneira, tá? Igual eu peguei da Escócia contra a Ilhas Faroe. Placar para mim desse jogo, 2-0 para a Escócia, que é um time que não é acostumado a dar goleada, e é isso. Segundo jogo que eu separei aqui do nosso sextor é agora pelas eliminatórias da África. Eu tenho o Egito de Salazinho contra a Angola. Detalhe interessante, essa odd do Egito aqui de 1,90. No último jogo do Egito, eu também comentei, eu não lembro contra quem foi, essa odd estava a mesma coisa aqui em torno de 1,8, 1,9 e o Egito acabou vencendo de 3-0. Tá bom? Eu não entendo muito essas odds do Egito, porque se a gente olhar em 4 jogos, ele tem 3 vitórias, 1 empate, fez 6 gols, sofreu 1. Vai pegar Angola, que ganhou apenas um jogo,
perdeu 3, né? E que ela ganhou do Gabão, e o Gabão, que só tem uma vitória, acabou ganhando dela. São as duas seleções mais fracas do grupo. Meus amigos aí da África, me corrijam se eu estiver errado, tá? Um abraço aí pra todo mundo, de Angola, Moçambique, pessoal que sempre tá acompanhando o canal. Aí é o seguinte, nessa parte aqui da África, apenas o primeiro ele classifica, tá bom? É só o primeiro, os outros vão pra casa, não tem jeito. E nesse caso aqui, Egito tá dando passos largos para essa classificação. Inclusive, fiquei vasculhando ontem e vi que o Salah tá junto com a comissão e muito provavelmente vai jogar amanhã. E ele jogando, essa odd aqui fica muito, mas muito interessante pra gente. Deixa eu ver contra quem foi o último jogo, rapidinho. Foi esse aqui, ó, contra a Líbia. Salah jogou e mesmo assim tava com uma odd altíssima e a gente aproveitou com certeza. Vamos lá, Angola vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos, só que dos últimos 8 em 7 a gente teve menos que 3 gols, até porque o ataque da Angola não tem feito muitos gols, né? Então quando a gente tem um ataque mais fraco, a tendência é realmente a da gente ter poucos gols na partida, a não sei que a equipe leve goleada. Egito vem de 3 vitórias seguidas, 13 jogos de invencibilidade, 3 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 5 em 4, a gente teve menos que 3 gols. Também entra nesse caso, tem uma defesa muito forte que acaba não levando gol. Você só vai ser um time over se você der muita goleada. Então, sem enrolar muito para essa partida aqui, para mim é vitória do Egito, tá bom? Só que como eu tenho uma cotação muito alta para colocar no bilhete, eu coloco um Egito empate anula. Em caso de empate, a gente fica safe, tá? Se você quiser entrar nessa vitória do Egito, entrar nessa vitória seca, pô, faz separado, você tem uma odd de 1,90, você já ganha 90% do seu lucro, é quase o dobro do seu lucro. Não tem por que você pegar esse jogo e ficar colocando quanto jogo, pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus, igual eu recebi ontem uma imagem do cara que entrou na vitória do Galo, depois na vitória do Guarani, misturou com a vitória do Atlético Paranaense. Pô, só a vitória do Furacão já tava pagando 1,8, pô. Eu entrei na vitória seca, e eu entrei na vitória seca do Furacão e peguei uma odd boa. Você não precisa pegar esse jogo e tentar misturar com o outro. Teve gente que entrou na vitória do Goiás e misturou, pô, só o Goiás já tava pagando 2. Então, quem entrar numa odd acima de 1,70, né, 1,60, 1,70, você já tem uma quantidade legal de lucro, você já tem mais da metade do seu lucro. Não tem por que ficar misturando com outro jogo, tá legal? Isso é minha opinião. Não sou o dono da verdade, tá legal? É só uma ideia que eu aprendi no decorrer desse tempo que eu tô aqui, que se eu tenho uma odd boa que tá perto de dobrar meu investimento, não tem por que ficar dependendo de outros jogos. Dito isso, bilhetada, Egito, empate anula e quiser entrar na vitória seca, faz um jogo simples. Para mim, o Egito tem tudo para vencer amanhã, principalmente se o Salah for titular, tá bom? Placar para mim 2-0 pro Egito. 4h45, voltando para a Europa, eu tenho o jogo da Andorra enfrentando a Polônia. Odd fraca, odd baixíssima, mas não tem jeito, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. A Andorra, ela é 5ª colocada, em 8 jogos ela venceu 2, perdeu 6, só que os 2 que ela venceu foi de San Marino, então não conta porque San Marino é a pior seleção da Europa. San Marino conseguiu fazer 1 gol em 8 jogos, é a maior comemoração quando o San Marino faz o gol, é muito engraçado. Pô, se não fosse San Marino, ela provavelmente teria perdido todos os outros jogos. Ela fez 7 gols, sofreu 19. Eu tenho a Polônia, que ainda tem chance de se classificar em primeiro, né? No caso aqui, é Polônia e Inglaterra, brigam pela primeira posição. A Albânia corre por fora aqui por uma vaga na 2ª posição, mas para mim vai ficar entre Polônia e Inglaterra mesmo, tá? Ainda mais porque a Polônia vai ter esse confronto contra a Andorra aqui. É um confronto ideal para ela vencer, e ela vencer até bem. E, pô, continuar aí nessa briga contra a Inglaterra, ou até, pelo menos, já garantir a 2ª posição e ter o direito de jogar a repescagem. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? A Andorra, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. A Polônia não perde as 5 partidas, das últimas 10 em 8 foram ambas marcam. O último confronto entre elas foi em março e foi 3-0 para a Polônia. Vou mostrar aqui para vocês os jogos da Andorra. 3-0, 5-0, 2-1, 4-0. Então é o seguinte, tropa, para essa partida aqui eu tenho 2 opções. A primeira é buscar uma vitória no primeiro tempo da Polônia. A Polônia ela vai jogar muito em cima, não tem jeito. Lewandowski ali e companhia, eles já vão tentar matar esse jogo no primeiro tempo. Isso, na minha visão, ainda mais enfrentando uma seleção que é muito fraca. E a tendência é que a Polônia já vença o primeiro tempo. Uma outra coisa também que dá para explorar é o mais de 2,5 gols, tá bom? Porque a tendência desse jogo é a Polônia meter mais uma goleada na Andorra. A Andorra sempre que pega um time forte, uma seleção, né, com elenco, pô, mais encorpada,
normalmente ela leva a goleada e dá para explorar o mais de 2,5 gols sim. Lembrando que são duas coisas sempre arriscadas de buscar, uma vitória no primeiro tempo e o mercado de mais de 2,5 gols. Porém, nesse jogo aqui eu vejo com bastante probabilidade. Se você sentir confiança, já é bem confiante mesmo, né, no time do Lewandowski, então dá para buscar, beleza? Placar para mim 4-0 para Polônia. O outro jogo que eu tenho aqui do grupo, também no mesmo horário, 4h45, é Inglaterra contra a Albânia. Só que essa vitória da Inglaterra, a 1.11, pô, não me pega, tá com uma odd muito baixa. Se ela tivesse pelo menos em torno de 1.20 ali, poderia valer a pena, mas a 1.11 não, tá? Uma coisa que poderia ser interessante nesse jogo, mas eu não vou buscar pré-live, é o mercado da vitória no primeiro tempo. Por quê? Porque a Albânia tá em terceiro lugar, pô. A Albânia tem 5 vitórias, 3 derrotas, é uma seleção que merece respeito sim, então por isso eu não vou entrar pré-live, mas pô, deixei ele selecionado, tô vendo que a Inglaterra tá amassando o primeiro tempo, pode sair um gol a qualquer momento, aí vale a pena uma entrada sim, tá bom? Mas pra mim, só no ao vivo, até porque tem uns jogos que a Inglaterra tem muita dificuldade no primeiro tempo e só no segundo tempo que ela consegue fazer seus gols. Agora, o mercado mais interessante pra mim desse jogo é o mercado de mais de 1,5 gol, tá pagando ali em torno de 1.20, por quê? A Inglaterra ela precisa ganhar, tá? Analisando que a Polônia provavelmente vai ganhar da Andorra, se a Andorra não perder para a Polônia, é uma zebra muito, mas muito grande mesmo. Então, Polônia ganhando, Polônia vai a 20. Para a Inglaterra, é muito interessante ela ganhar, para ela chegar no último jogo e depender pelo menos de um empate. Entendeu? Então, ainda mais jogando em casa, contra uma seleção mais fraca, a tendência é que a Inglaterra já comece amassando. Eu tenho a Albânia que provavelmente no começo vai ficar ali retraída, vai ficar na defesa, só que vai chegar num determinado momento que ela vai ter que se expor. Por quê? Porque como a Polônia provavelmente vai ganhar da Andorra, se a Polônia ganhar e a Albânia não ganhar da Inglaterra, a Albânia já está fora até da repescagem. Então, pô, mesmo que ela fique na defesa, vai chegar um momento que ela vai se sentir na necessidade de pelo menos tentar ganhar. E aí, ela vai se abrir, e ela se abrindo, a tendência da Inglaterra a fazer gol é muito grande, tá? Então, para mim, dá para buscar mais de 1,5 gol. Mesmo acreditando que a parte desses gols deva sair da Inglaterra, eu prefiro ficar no safe, mais de 1,5 gol aqui. Se sair da Albânia também, a gente está feliz. Placar para mim, 3-0 para a Inglaterra. Outro jogo que eu tenho aqui das 4h45 é o jogo da Dinamarca, a braba das eliminatórias, que vai receber a Ilhas Faroe. Se a gente olhar aqui na classificação, a Dinamarca, 8 jogos, 8 vitórias, 27 gols feitos, 0 sofridos. Esquece, filho, esquece. Dinamarca tá voando muito baixo nessas eliminatórias. Vai pegar a Ilhas Faroe, time muito fraco, em 8 jogos, 1 vitória, 1 empate, 6 derrotas, fez apenas 4 gols, sofreu 17. Histórico aqui, não vou nem olhar histórico, na moral. Tropa, é jogo para a Dinamarca vencer no primeiro tempo, tá? Tá jogando em casa, tá com esse negócio aí de fazer a melhor campanha das eliminatórias, fazendo gol pra caramba, sem sofrer gols. Quiçá a melhor campanha da história das eliminatórias. E a tendência aqui é que ela já comece amassando, tá? Tá jogando em casa, tem tudo já para começar fazendo 1, 2 gols e tentar decidir logo esse jogo no primeiro tempo. O que torna esse jogo perigoso é que a Ilhas Faroe, aquela seleção que não ataca, aquela seleção que fica o tempo todo tentando se defender, tentando não tomar gol, e aí acabar atrasando o gol da Dinamarca. Tanto que o jogo do turno delas foi 1-0 só, Dinamarca amassando, não conseguia fazer gol. Nesse caso aqui, a Dinamarca tá jogando em casa e tem tudo para vencer e vencer no primeiro tempo, tá? Placar para mim, 4-0 para a Dinamarca, lembrando que buscar vitórias no primeiro tempo tem sempre um grau de dificuldade mais elevado do que buscar uma vitória no jogo todo, tá? Só que como a gente tem uma odd muito baixa, só nos resta o primeiro tempo. E pra gente fechar as eliminatórias da Europa, eu tenho Itália contra a Suíça, jogão de bola, porque se a gente olhar aqui a classificação, as duas estão empatadas em ponto, tá legal? Faltando apenas 2 rodadas, esse é o jogo que vai decidir quem vai se classificar direto e quem vai ficar aqui para buscar uma vaga vai ficar na segunda posição e buscar uma vaga através da repescagem, tá bom? Ponto positivo para a Itália é que ela vai estar jogando em casa diante da sua torcida e aí leva um favoritismo. Itália em 6 jogos, ganhou 4, empatou 2, fez 12 gols e levou apenas 1. Já a Suíça, em 6 jogos, ganhou 4, empatou 2 também, fez 10 gols, sofreu 1. São campanhas muito parecidas. No caso aqui, a Itália tem 2 gols a mais, por isso que ela é a líder. Vamos lá, séries frente a frente. Os últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols. São sempre confrontos ali mais truncados entre as duas equipes. Só que a Itália não perde para a Suíça há 6 partidas. Nos últimos 8 jogos da Itália, em 6, foram ambas marcam. Suíça vem de 5 partidas de invencibilidade.
e 4 partidas sem sofrer gols. Detalhe interessante é que a Itália, ela estava invicta, cara. Pô, não lembro, mas acho que era mais de 40 partidas de invencibilidade e ela acabou perdendo um jogo para a Espanha pela semifinal da Taça da Nations League, não é isso? É, isso aqui mesmo. Dito isso, na moral, jogo muito difícil. A tendência desse jogo é ele ser truncado mesmo, até porque as duas equipes vão estar se estudando bastante, ninguém pode vacilar. Só que, pô, saindo um gol nesse jogo, a tendência de sair mais é muito grande, porque saindo gol da Itália, a Suíça vai ter que correr atrás de qualquer jeito, e saindo um gol da Suíça, a Itália também vai ter que correr atrás. Só que mesmo assim, eu não vou ficar no mercado de gols. Para mim, esse mercado de gols é só pro ao vivo, tá bom? Saindo gol, aí vendo que a outra equipe tá se lançando muito, aí vale a pena buscar outros gols. Pré-live, eu cravo Itália empate anula, tá bom? Pra mim, a Itália não perde em casa, acredito até que a Itália vai vencer, só que como a gente tem tido muito empate quando essas duas seleções se enfrentam, eu prefiro explorar com o empate anula e a gente fica safe em caso de empate. Se esse jogo fosse na casa da Suíça, eu não ia buscar nada na partida, mas como é a casa da Itália, a Itália é uma seleção muito boa, uma seleção que perde muito pouco, como eu disse, ela estava mais 40 partidas invicta, campeã da Eurocopa, eu acredito que ela não perde para a Suíça, tá? No máximo empata, só que a tendência desse jogo é ela vencer. Placar para mim 2-0 para a Itália e depois desse jogo aí ela já carimbando o passaporte para a Copa do Mundo. E para a gente fechar o nosso dia às 8 horas da noite, agora pelas eliminatórias sul-americanas, eu tenho Uruguai enfrentando a Argentina. Tem tudo para ser um jogão de bola, só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, conto muito com a ajuda de vocês, tá legal? Isso que faz o canal crescer, e esse canal não é meu, esse canal é nosso. Então eu faço o vídeo, você vem aqui, dá o like, deixa o comentário aí, fica tudo certo. Tamo junto, então vambora lá. Pra mim, a Argentina não perde, tá bom? Já vou de cara aqui, já vou soltar logo essa, tá? Pra mim, a Argentina não perde esse jogo, mesmo sendo no Uruguai. A Argentina tem jogado bastante bola, tem uma seleção muito melhor. O Uruguai não tem se encontrado. Quem viu aí esse jogo contra o Brasil, esse último jogo da seleção do Uruguai? O Uruguai tomou um vareio de bola. O Arrascaeta ainda tá fora, o Arrascaeta estava sendo um diferencial muito grande ali na seleção do Uruguai. Se a gente olhar aqui, o Uruguai vem de 3 jogos sem vencer, e a Argentina está com muitos jogos invicto. Vamos dar uma olhada primeiro na classificação. Estou gravando esse vídeo cedo, ainda não rolaram os outros jogos, né? Não só rolou o jogo do Brasil e os outros aqui também. Eu tenho a Argentina, que vai ficar na segunda posição, não vai passar o Brasil, tá bom? Também não vai ser ultrapassada pelo Equador, vai manter aqui a segunda posição. Já o Uruguai está em quinto, atualmente ele está na vaga da repescagem. Vou falar, situação difícil do Uruguai, porque ele tem um jogo difícil com a Argentina e provavelmente um desses times aqui vão ganhar, ou vão passá-lo, ou vão pelo menos encostar ali, de ficar com a diferença de um jogo. Cara, o Uruguai surpreendentemente está muito mal essa temporada, né? Vamos botar essa temporada pré-Copa do Mundo, entre uma Copa e outra. O Uruguai chegou a ficar 8 jogos, se não me engano, sem conseguir fazer gol, mesmo com Suárez, mesmo com Cavani. Pô, muito ruim ver o Uruguai assim, né? O Uruguai que a gente está sempre acostumado a ver figurando uma Copa do Mundo. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no histórico. A Argentina não perde para o Uruguai há 6 partidas. Freguesia pura. O Uruguai vem de 3 jogos sem vencer, como eu disse. A Argentina vem de 25 jogos sem derrota, 4 jogos sem sofrer gols. Dos últimos 10 jogos, em 9, ela venceu o primeiro tempo. A Argentina está voando, tá bom? Dito isso, eu exploro um dupla chance para a Argentina ou empate anula. Fica a critério de vocês, critério de confiança. Por quê? No dupla chance você ganha com empate, só que a odd é um pouco mais reduzida. E no empate anula, essa odd é um pouco mais alta, porém se empatar você não ganha, apenas anula. E qual a diferença entre elas? O nível de confiança que você tem. Se você acredita muito que a Argentina vai vencer, só que corre um risco de ser empate, entra no empate anula. Se você acredita que tem muita chance de ser empate também, você quer ganhar de qualquer jeito, então pega um pouco menos de odd, porém garante o green. Para mim, a Argentina não perde, ela vai continuar com essa sequência de invencibilidade. Mercado de gols, tô fora, tá bom? Porque o ataque do Uruguai tem jogos que funciona, tem jogos que não funciona de jeito nenhum, tá bom? E tem alguns jogos que a Argentina ganha de 1-0 também, então eu vou ficar de fora, porém dá para explorar o mais de gol e meio, tem muita chance, principalmente depois que sair um gol nessa partida aqui. É um jogo difícil, tá legal? Vou falar pra vocês que é um jogo arriscado, por mais que eu confie na Argentina, por mais que a Argentina esteja voando. O Uruguai é uma seleção boa, uma seleção que a qualquer momento pode dar uma despertada ali, jogar bem. Tem jogadores pra isso, tá? Tem jogadores pra jogar bem.
Só que, pô, eu acredito ser muito difícil ganhar da Argentina, tá bom? Mas fica a critério de vocês. De qualquer forma, eu acredito que tem jogos melhores aqui para fazer pré-live do que esse aqui. Esse aqui é um jogo que eu, particularmente, só entrarei no ao vivo. Igual o jogo do Santos que eu falei ontem para vocês, né? Acabou sendo 2-0, bateu 1,5 que eu tinha dito, só que eu disse que eu esperaria realmente entrar, e eu, na verdade eu não entrei em nada, tá bom? Pra ser sincero com vocês, eu não entrei em nada, foi um jogo que eu olhei rapidinho ali e deixei pra lá. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sexta-feira, a gente não tem tanto jogo, a gente tem muito jogo perigoso, não é uma grade tão ideal assim pra gente fazer, porém vim aqui e separei alguns jogos que eu encontrei valor, tá legal? Se você não sentir confiança, corta pra sábado, corta pra domingo, todo dia a gente tem jogo aqui, e só tente operar aqueles que você realmente tem uma cabeça tranquila em caso de vitória e em caso de derrota também, porque mais do que saber ganhar, ganhar é muito fácil. A gente precisa aprender a perder e perder de uma forma que a nossa mente fique tranquila, a gente cai apenas como mais um head e consiga seguir aí sem cometer essa loucura, vou botar minha banca toda no Brasil, vou botar minha banca toda em não sei o que. Para com isso, que isso aí é loucura a longo prazo. Você pode ganhar algumas vezes, mas a longo prazo você vai acabar perdendo, tá bom? Então valorize seu dinheiro, gestão de banca sempre. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo eu coloquei Itália, empate anula, mesmo o jogo sendo difícil contra a Suíça, acredito muito nessa vitória da Itália, tá jogando em casa, diante da torcida, tem tudo pra vencer, tá legal? Até porque ela não perde pra Suíça há algum tempo, porém, a gente vai com um empatezinho para ficar safe, tá? Segundo jogo eu coloquei Egito, empate anula, Egito é a seleção mais forte do grupo, vai pegar Angola, que é a seleção mais fraca, Egito precisa vencer para carimbar logo essa vaga, porém, a gente vai com empate anula porque esse jogo é fora de casa, em caso de empate a gente também fica safe. E para fechar o bilhete, cravei a vitória seca da Escócia contra a Moldávia. Escócia precisa vencer para garantir essa segunda posição e disputar a repescagem. Vai pegar a Moldávia, que é uma das seleções mais fracas do grupo e mais fracas da Europa também. Acredito muito nessa vitória. Esse nosso bilhete deu um total de 2,05 de odds, sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. Confesso que não é um bilhete safe, só que dentro das possibilidades que a gente tem no dia, acredito ter boa probabilidade. Que a gente continue tendo bilhetes abençoados que voltaram a bater nossos bilhetes aqui e tamo junto, muita fé, bora pra cima!